A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, dentro da série Preparando o Espírito para o Propósito, estou trazendo o segundo episódio, baseado num texto áureo que eu quero usar, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6, que fala sobre o tempo e o modo certo para agir. O tempo e um modo certo para agir. Existe um tempo e um modo para que os propósitos de Deus aconteçam nas nossas vidas. Existe um tempo e um modo certo para que a gente possa agir conforme todas as coisas que acontecem conosco. Hoje eu trago a síntese sobre a história de José do Egito. E essa síntese ela está baseada no livro de Gênesis, no capítulo 37 de Gênesis, capítulo 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 50. A síntese sobre a história de José está descrita ali em Gênesis, capítulo 37, pula o 38, aí depois do 39 ao 48, aí pula o 49 e o capítulo 50, onde encerra a história de José. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de José. O episódio que nós estamos trabalhando são processos que Deus usa para nos preparar para o propósito que Ele tem para nós. E a história de José, ela nos traz algumas situações em que a gente pode observar como Deus usa as coisas que nós passamos, que nós vivenciamos, que nós produzimos, para usar como processo para nos preparar para aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. A história de José é um drama cheio de conflitos familiares, de mentiras, de invejas, de traições e injustiças. Mas, ao mesmo tempo, é uma das mais belas demonstrações do significado do perdão e da confiança de um homem nos desígnios de Deus. Assim como Davi, José era o filho mais novo, era o filho caçula. E ele tinha 11 irmãos. José foi o filho primogênito de Raquel, que era a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte da sua vida sem poder ter filho. Ela era estéril. José era o filho da velhice de seus pais. Ele era fruto de um milagre. Talvez seja por isso que Jacó o amava mais do que os outros filhos. Essa predileção ficou notória a todos quando Jacó presenteou José com uma túnica. A partir daí, os irmãos perceberam e começaram a odiá-lo cada dia mais. A tal ponto de não conseguirem mais lhe falarem amigavelmente. Certo dia, José teve 2 sonhos e resolveu contar aos seus irmãos. Os sonhos eram sobre feixes de trigo e sobre o sol, a lua e 11 estrelas se curvarem diante dele. Estes sonhos causaram mais ciúmes em seus irmãos, além da repreensão do pai deles. Contudo, nenhum deles, nem mesmo o próprio José, imaginava que cada um destes sonhos era uma profecia sobre o propósito que Deus tinha para o futuro de José. A pedido do pai, certo dia, José cuidava e contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. José tinha esta missão que o pai deu a ele, de cuidar os seus irmãos, de ver como é que eles estavam. E José, então, sendo o mais novo, caçula, fazia isso, e além disso, ainda contava ao pai as coisas
erradas que seus irmãos faziam. Os irmãos queriam matá-lo, porém Rúben não permitiu. Então José foi jogado num poço fundo e sem água. Depois venderam ele para uma caravana de ismaelitas. Venderam José por 20 siclos de prata. A túnica de José foi retirada dele, molhada no sangue de bode que haviam matado, e enviaram para o pai. Assim Jacó foi enganado por seus filhos e chorou por muitos dias. Lembra da história de Jacó? Jacó, em alguns momentos, enganou seu pai, enganou algumas pessoas, e agora Jacó estava sendo enganado pelos seus filhos. José tinha 17 anos quando chegou no Egito. No Egito foi vendido como escravo para um dos oficiais de guerra e capitão da guarda de Faraó. Esse capitão chamava-se Potifar. Estando na casa de Potifar, se tornou encarregado de toda a casa e de todos os bens de Potifar. Então a mulher de Potifar olhou com desejo para o administrador José, até que, não conseguindo nada com ele, o caluniou e o difamou diante de todos os servos da casa e de Potifar, o seu marido. Potifar acreditou na mulher dele e lançou José na prisão. Na prisão, José se tornou o administrador de tudo e de todos os que estavam na prisão. Era Deus trabalhando na vida de José, preparando ele para o propósito que tinha para ele. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foram lançados na prisão por algum fato que aconteceu dentro do palácio do faraó. Certa noite, ambos tiveram sonhos e cada sonho tinha um significado diferente. José decifrou os sonhos. Ao chefe dos copeiros, aquele que iria sobreviver, José pediu que ele intercedesse junto ao faraó para tirá-lo da prisão, pois ele se esqueceu completamente. Porém, esse homem, que depois que ganhou a liberdade, voltou ao seu posto, à sua função de trabalho no palácio do faraó, ele se esqueceu completamente de José e não mais pensou nele. E Eclesiastes capítulo 8, versículo 6 diz que existe um tempo e um modo para que os propósitos de Deus aconteçam. Existe uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. José estava na prisão por uma injustiça praticada. José ansiava sair de dentro daquela prisão. José sabia que aquele homem iria voltar para o faraó e pediu ajuda dele, para que ele se lembrasse dele, falasse com o faraó a respeito da situação dele e ele pudesse ser libertado. Mas ainda não era o tempo e ainda não era um modo que Deus queria usar para tirar José da prisão. 2 anos depois, 2 anos se passaram. 2 anos depois, o faraó teve um sonho sobre 7 vacas gordas e magras, e sobre 7 espigas grandes e cheias, e 7 espigas miúdas. Ninguém soube interpretar o sonho do faraó. Nesta ocasião, então, o copeiro lembrou-se de José e contou ao faraó, que mandou chamar José da prisão. José interpretou o sonho, deu orientação ao faraó de como administrar os 7 anos de fartura e os 7 anos de falta de tudo. Então faraó reconheceu que Deus era com José e o constituiu administrador de todo o Egito. Deu-lhe uma esposa, retirou ele da prisão. José tinha 30 anos quando essas coisas aconteceram. 13 anos se passaram. A profecia dos 7 anos de fartura e 7 anos de fome aconteceram. José teve 2 filhos, um deles chamava-se Manassés, que significa esquecimento dos trabalhos
e da família de Jacó, porque Jacó tinha saudade da sua família. E Jacó trabalhava muito. Jacó se fatigava trabalhando. Então, quando ele tem Manassés, e ele coloca esse nome para manifestar o quê? Eu quero me esquecer dos trabalhos, eu quero me esquecer da minha família lá em Canaã. Né? E o outro filho que ele teve foi Efraim, que significa prosperidade, na terra em que foi afligido. Então, isso machucava José. Ele foi muito afligido no Egito. Foi afligido na sua casa com os seus irmãos. E Efraim significa: agora eu vou prosperar. Agora as aflições não vão acontecer mais. Agora Deus veio sobre a minha vida, me abençoou, me deu um cargo de administrador de todo o Egito, me deu uma esposa e está me dando 2 filhos abençoados. A fome atingiu a família de Jacó em Canaã. A mesma fome que estava predita para o Egito e para toda a terra. Os 10 irmãos foram para o Egito comprar comida. Os 10 se prostraram diante dos pés de José em cumprimento do sonho profético. Porém, os irmãos não reconheceram José. José foi duro com eles. José passou por um processo de amadurecimento para poder perdoar todas as aflições que os seus irmãos fizeram com ele. José foi duro com eles. Por 3 dias manteve eles presos. Depois soltou 9, mantendo preso Simeão. Os outros mandou embora com mantimentos e com a promessa de trazerem Benjamim, que era o seu irmão da mesma mãe. José, ouvindo-os falarem, retirou-se para chorar e depois retornou. Os irmãos estavam falando entre si na língua hebraica, achando que José não entendia, e ali eles estavam reconhecendo que tudo aquilo que estava acontecendo era por culpa daquilo que eles fizeram com José quando ele era jovem. José, ouvindo eles falar essas coisas, retirou-se para chorar. Deus estava trabalhando no coração de José, preparando ele para perdoar os seus irmãos. E ele retirou-se para chorar e depois que se recompôs, retornou. Eles estavam se sentindo castigados por Deus pelo que fizeram com José no passado. Quando Benjamim chegou no Egito, foi levado muitas especiarias e dinheiro em dobro para entregar ao irmão não reconhecido, a José. José procurou um lugar para chorar, novamente, pelo processo que ele estava passando naquele momento para poder lidar com os seus irmãos. Os irmãos, mais uma vez, prostraram-se diante de José. José mandou preparar um grande banquete para eles. Depois, preparou uma cilada para deixar Benjamim no Egito com ele. Suprimentos e dinheiro foi colocado na mochila de cada um deles, e a taça de prata de José foi colocada na sacola de Benjamim. Quando eles partiram, José mandou os guardas atrás deles para acusá-los de ingratidão e de ladrões. Um dos irmãos confessou os pecados do passado que fizeram com o irmão de Benjamim, lembraram da dor do pai com a perda de José e salientaram que o pai morreria se Benjamim não voltasse para casa. Então, um deles, propôs ficar no lugar de Benjamim. Então José não pôde mais conter-se e pôs-se a chorar. José não se conteve mais e pôs-se a chorar. E chorou tão alto que todos os egípcios do palácio ouviram o choro de José. Então José, tocado por Deus,
se revela aos seus irmãos e pergunta pelo seu pai, de quem ele tinha muita saudade. E José disse para eles, depois que eles pediram perdão: Deus me enviou diante de vocês para a conservação da vida e a sucessão da terra. José abraçou e chorou com cada um de seus irmãos e mandou buscar o pai Jacó. Depois de 17 anos, Jacó morreu e os irmãos de José ficaram com medo que José retribuísse o mal que eles tinham feito com ele. Ficaram com medo que José se vingasse. Porém, José chorou e perdoou eles e prometeu cuidá-los, dizendo: Deus usou o mal que vocês me fizeram para acontecer este bem. Este é o resumo, esta é a síntese da história de José. Uma história cheia de dramas, de injustiças, talvez de exibição do jovem José, ao contar sonhos, ao entregar as coisas erradas que seu irmão faziam, pela predileção que o pai tinha, em especial por ele. A história de José nos ensina muita coisa. E Deus usou tudo isto para preparar ele para ser o administrador de todo o Egito. Os processos de Deus, que Deus usa para preparar a cada um de nós para o propósito específico que Ele tem na tua vida e na minha vida, Deus vai usar todas as situações que a gente cria, todas as situações que a gente passa. Deus vai usar tudo isso para nos ensinar, para nos amadurecer, para nós conhecermos melhor a Deus. É muito importante ter o conhecimento. A Bíblia diz que errais em não conhecer a Deus e o seu poder. É muito importante nós termos o conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas sabendo de uma coisa, que o conhecimento vai te dar uma base, mas o que vai fazer você crescer, você amadurecer, você se desenvolver espiritualmente, você conhecer a Deus não somente pelo conhecimento teórico, não somente pelas pregações, não somente pelo testemunho dos outros, não somente pelo aquilo que tu lê na Bíblia sobre Deus, mas um conhecimento no dia a dia. Você não vai conhecer a Deus só pelo ouvir falar, porque Deus vai se revelar na tua vida. Então, amados, esta é a história de José e com ela há muitas coisas a aprender. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que você possa meditar nessa síntese e possa se debruçar sobre essa história em Gênesis capítulo do 37 ao 50. E você possa ler e aprender ali com o Espírito Santo. E se prepare, porque a tua hora vai chegar. E ela, na verdade, já está acontecendo. Deus está te preparando para algo muito especial que Ele tem para realizar na terra através da tua vida. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.